Olá, queridos, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Nós queremos conversar um pouquinho sobre o fechamento desse ciclo, né, desse ano, com muita gratidão e pedindo a Deus para renovar a nossa visão para o futuro. O Salmo 90, no versículo 12, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse final de ano já está batendo a porta, todos nós já estamos entrando no clima de encerramentos, algumas celebrações, algumas confraternizações já estão acontecendo. Imagino que por aí também, aqui também já estão acontecendo, e começa a vir à tona aquele sentimento de gratidão a Deus por ter nos enviado o melhor presente, que é Jesus, seu Filho, o nosso Salvador. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse tempo é um tempo assim. A gente cansa durante o ano, mas no final do ano parece que assim, ai, né? As nossas forças já estão terminando, né? Porque a gente sabe que a gente pode ter um momento de pausa, a gente pode ter um período agora para renovar as nossas forças. Alguns de nós já estão refletindo sobre, vou conseguir viajar, vou conseguir fazer, né, um passeio, o orçamento vai dar, vamos reunir a família, como que vai acontecer? E para quem trabalha com escola, tem algumas reflexões que vão além ainda, né? Como tá a nossa estrutura, o nosso prédio, a nossa escola, tá tudo ok? Preciso renovar uma pintura, preciso corrigir alguma coisa. Como está a equipe, já está completa, né? Precisa renovar alguém da nossa equipe. Como está a captação de alunos? Nossas turmas já estão cheias. Para quem está com as turmas cheias, né? Como que a gente vai fazer para atender todo mundo? Para quem ainda, né? Para quem está iniciando, como que será esse início, começo? E para a equipe também, né? Para os professores, quem serão os meus alunos, né? Será que esse aluno vai permanecer ou não? Quais serão os desafios que estarão à minha frente em 2025? E além de tudo isso, é tempo de planejar futuro, né? A gente começa agora a traçar as metas, a gente prepara, né, alguns checklists, sonhamos com algumas mudanças, às vezes é no cuidado com a nossa saúde, às vezes em relação à nossa família, à nossa carreira, trabalho, né, em relação ao nosso ministério, às vezes. Mas antes de tudo isso, antes de da gente pensar naquilo que vem pela frente, eu quero te convidar a gente fazer uma pausa. Se Deus permitir, 2025 virá sim, trazendo novos desafios, trazendo novas oportunidades. Mas antes de a gente olhar para esse novo ano, que tal a gente olhar para trás? Então a gente refletir um pouco sobre aquilo que se passou durante o ano de 2024. Como foi o ano de 2024 para você? Quais serão as melhores lembranças desse ano que está terminando? Quais foram os principais aprendizados que marcaram o ano de 2024 na sua vida? E, mais importante, quantas vezes você teve a oportunidade de fazer aquilo para o que Deus te chamou nesse ano de 2024? A Bíblia nos diz lá em Provérbios, sabe, Salomão, ele disse assim, Provérbios 22:6: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Essa é uma constatação de Salomão. E esse é o momento de nós refletirmos um pouco sobre a nossa missão como quem faz escola cristã. Nosso trabalho ele vai além do trabalho acadêmico. Nós estamos formando cidadãos que farão diferença na sociedade. E a educação cristã, ela tem poder de transformar vidas. Você sabe disso. Porque a gente não ensina apenas o que é certo, mas a gente ensina aquilo que é justo, aquilo que é digno, aquilo que é honesto. E no mundo de incertezas em que nós vivemos, essa formação sólida é essencial na formação de adultos com caráter, com responsabilidades, adultos com senso de missão.
E imagine só que um aluno, quando ele passa por uma escola cristã, ele não aprende apenas matemática, português, mas ele aprende também sobre serviço, ele aprende sobre integridade, sobre a importância de contribuir para o bem comum. E esse aluno, quando se tornar um adulto, ele é um líder na sua comunidade. Ele é um profissional ético. Ele é um cidadão comprometido com o serviço. E nós não estamos aqui formando agentes transformadores. Nós estamos formando líderes servidores, do mesmo modo que o próprio Jesus fazia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão, ela não é apenas um sentimento ou uma simples atitude, ela é o reflexo da nossa fé e da nossa confiança no caráter de Deus. Quando nós agradecemos, nós reconhecemos que é Ele, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Mesmo nos momentos em que nós não conseguimos enxergar exatamente quais são seus planos. Cada uma das dificuldades que eu e você enfrentamos durante este ano foi uma oportunidade para o nosso amadurecimento, tanto o amadurecimento profissional quanto espiritual. Lembrar-se dos desafios que você teve, seja com a gestão de pessoas, seja talvez com recursos financeiros escassos, ou algumas mudanças que você teve dentro da sua equipe. Talvez até mudanças na direção ou coordenação pedagógica, que são áreas tão sensíveis, né? Talvez os seus desafios tenham sido também em relação ao credenciamento, né? Como iniciar esse trabalho, tantos preparativos, tantas coisas para que você possa atender as crianças. Todos esses desafios me ensinaram e te ensinaram a buscar a sabedoria em Deus. E a perseverança, ela vai desenvolvendo em nós algumas habilidades, vai desenvolvendo em nós um caráter que nós nunca teríamos alcançado se vivêssemos só tempos de facilidade. Uma das maiores razões para nós termos gratidão é a certeza de que temos de que aquilo que nós oferecemos tem um impacto eterno na vida dessas crianças. Estudos mostram que valores e crenças formados em crianças têm um grande impacto assim, existe uma grande possibilidade de isso permanecer na vida adulta. Tem uma empresa de pesquisa cristã que ela destaca que 85% das pessoas se tornam cristãs quando fazem isso antes dos seus 14 anos de idade. E isso evidencia o peso do seu trabalho, do trabalho que é feito com as crianças, do trabalho que é feito em escolas confessionais cristãs. Cada criança que aprende sobre Cristo, ela desenvolve o seu caráter ou supera um trauma aí dentro da sua escola, isso é uma vitória. Não são apenas alunos, são esses futuros líderes, são pais de família, membros ativos na sociedade. E esse trabalho, vocês sempre compartilham conosco, não impacta só a vida da criança. Esse trabalho vai além. Esse trabalho impacta a vida das famílias. Vocês experimentam isso, contam isso pra gente. Que privilégio nós poder participar e saber do impacto que o trabalho que vocês realizam aí no dia a dia com as crianças tem transformado a vida de famílias. Muitos pais encontram conforto e esperança quando enxergam a transformação na vida de um filho. Quando participam especialmente dos eventos, né? Comemoração Dia das Mães, Dia dos Pais, comemorações de Páscoa, Natal, enfim. São pequenos gestos. Às vezes, quando a criança pede para orar em casa antes de uma refeição, ou quando uma família está passando por um momento difícil e chega lá para conversar contigo na escola, e você tira um tempo para ouvir essa família, ouvir as dores, ouvir as dificuldades.
Tudo isso é instrumento de Deus para transformação. O famoso evangelista Billy Graham, ele disse certa vez que a família que ora unida permanece unida. E o seu trabalho incentiva esse tipo de unidade espiritual. Para aqueles que estão no processo de abrir uma escola, saibam que vocês estão dando passos num terreno muito fértil, que embora vocês tenham muitos desafios, esses desafios, né, que às vezes parecem tão imensos, muitos de vocês têm experimentado milagres de Deus. E saibam que a missão de vocês é profundamente significativa. Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O início pode ser árduo, mas Deus é fiel para sustentar cada etapa desse projeto. Ainda em Isaías, capítulo 40, versículo 31, um texto tão conhecido, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O trabalho na educação cristã, ele é, acima de tudo, um chamado espiritual. E é normal nós nos sentirmos cansados após um ano repleto de desafios. Mas Isaías vem aqui para nos lembrar que a nossa força não vem de nós. O nosso renovo de forças não vem de, talvez, celebrações, festas, viagens. Não é daí que virá o renovo das nossas forças. O renovo das nossas forças vem do Senhor. É Ele que pode renovar as nossas forças. E antes da gente planejar o próximo ano, o ano de 2025, eu sei que tem muita coisa já andando, né? Muitos pensamentos já estão lá, mas nós gostaríamos de desafiá-los a reservar um tempo para buscar a presença de Deus, para refletir como Ele te sustentou até aqui durante esse ano, a ter uma conversa com Deus, confiando que Ele proverá tudo aquilo que é necessário para o ano que está por vir. Planejar e trabalhar com excelência é muito importante, mas lembrar que Deus está no controle nos traz uma paz e um alívio sem explicação, né? Aquela paz que excede o entendimento, como diz a palavra. Nem todas as metas, nem tudo que você planejou aconteceu, né, conforme o planejado neste ano de 2024. Mas Deus usou cada momento, incluindo os desafios. Tudo isso ele usou para cumprir os propósitos dele. E o mesmo vai acontecer no ano que vem. Um evangelista certa vez disse assim: Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nenhum educador ou gestor está sozinho nessa missão. Nós somos parte do corpo daquele que trabalha em unidade. E juntos nós cumprimos um propósito maior. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros. Como rede, como Excellent, nós estamos aqui para apoiá-los e nós nos sentimos apoiados por vocês que confiam no nosso trabalho, por vocês que compartilham conosco os desafios, mas também as vitórias de vocês. Cada testemunho que vocês contam sobre crianças sendo transformadas, famílias sendo impactadas, tudo isso renova também as nossas forças, nos dá a alegria de seguir trabalhando, servindo ao Senhor, trabalhando nessa missão. E compartilhar as cargas, celebrar as vitórias, esse encorajamento mútuo, isso é o que nós precisamos para o próximo ano. É o que nós precisamos para esse próximo ciclo. Mas antes de nós pensarmos no próximo ano, que a gente reconheça as obras de Deus nas nossas vidas durante esse ano de 2024. Por isso agora eu quero propor, né, já encerrando esse momento, quero propor
algumas pausas, né? Algumas atividades para serem realizadas aí. Se você estiver assistindo sozinho, você vai então pausar o vídeo, vai realizar a tarefa, a atividade. Se você estiver no coletivo, vocês vão pausar o vídeo, vão realizar a tarefinha aí, né, compartilhar. E na sequência a gente vai realizando, então, são três tarefas. A primeira delas, né, a primeira tarefa é compartilhar ou refletir sobre um principal aprendizado que você obteve no ano de 2024 e você pretende levar ele para 2025. Qual foi o principal aprendizado, né, que você teve nesse ano de 2024? E aí, se você está sozinho, escreva isso no papel como um lembrete, né? Anote aí qual foi o seu principal aprendizado de 2024 que você vai levar para o ano de 2025. Se você estiver em grupo, se vocês estiverem, né, reunidos aí, separe assim um tempo de no máximo 2 minutinhos para cada pessoa então compartilhar seu principal aprendizado. Ah, quero lembrá-los de não apenas falar, mas também ouvir com muita atenção cada pessoa que vai falar. E vocês podem utilizar um símbolo aí, né, de passar de mão em mão, seja uma bola, seja né, algo que vocês usem como microfone e vai passando, né? Um passa para o outro e vai falando ali qual foi o seu principal aprendizado de 2024 que você pretende levar então para o ano de 2025. Vamos lá, pode realizar a tarefa. Tarefa concluída, trabalho realizado. Que alegria poder lembrar dos desafios que nós vivemos, mas também das oportunidades de crescimento que tivemos, né? Agora nós vamos para a nossa segunda tarefa. A segunda tarefa é um compromisso de oração pelo próximo ano. Eu gostaria que vocês tirassem aí, de fato, um tempo de oração. Se você estiver sozinho, você vai orar por esses três focos principais, tá? Se você estiver no coletivo, vocês podem se reunir em dupla, vocês podem se reunir, né, em pequenos grupos, ou vocês podem orar aí no coletivo. São três focos principais de oração. O primeiro foco é a escola como um todo, pedindo para que Deus continue sendo a base e a direção da escola. Então, o primeiro motivo de oração é pela escola como um todo, que Deus seja a base e a direção da sua escola. Segundo foco de oração são as crianças. Cada criança e família atendida pela escola. Orar pedindo para que elas sejam impactadas pelo amor de Cristo. Então, interceder pela vida das crianças, pela vida de suas famílias, cada um destes, segundo foco. E o terceiro, pela equipe escolar, para que vocês trabalhem em unidade, em força, para que vocês tenham sabedoria, né? Então, são esses três focos. Orar pela escola como um todo, para que Deus continue sendo a base e a direção. Orar pelas crianças e famílias atendidas pela escola, para que sejam impactadas pelo amor de Cristo. E orar, terceiro, né, pela equipe, para que a equipe permaneça unida, para que a equipe tenha toda a força vinda do Senhor, para que a equipe cresça em sabedoria, certo? Vamos orar ao Senhor? Então, tire esse tempo para interceder, para orar. Se vocês preferirem, podem também anotar os pedidos num papelzinho e compartilhar os motivos através de né, de papeizinhos anotados ali, os motivos de oração. Vamos orar. Louvado seja Deus por esse tempo. Que bom termos livre acesso ao nosso Deus. Que bom termos livre acesso ao nosso Pai. E Ele nos ensinou a orar, né? Que alegria podermos colocar todos os nossos motivos de gratidão, mas também as nossas petições diante de Deus, e ter a certeza que Ele ouve e responde orações. Agora, o nosso terceiro e último momento, a nossa terceira atividade, é um momento de gratidão e celebração. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você tirasse um momento aí, dedicasse alguns minutinhos para agradecer uns aos outros. Se você estiver sozinho,
Que tal você anotar aí um motivo de gratidão que você tem em relação a um colega, alguém que trabalhou junto com você, alguém da tua equipe, alguém que fez diferença nesse ano de 2024? De repente, depois desse momento, você pode mandar uma mensagem para essa pessoa, agradecendo essa pessoa por ter investido na sua vida, pelos aprendizados. Mas se você estiver no coletivo aí, que tal pegar um rolo de barbantes e vocês irem jogando o rolo de barbante para a próxima pessoa e formando uma grande teia e agradecendo, né, ou destacando algo positivo dessa pessoa. Então, tirar esse momento de gratidão. Essa é a nossa terceira atividade. Então, agradeçam-se aí mutuamente. Agradeçam a Deus pelas pessoas que estão aí perto de você. Vamos lá agradecer? Nós, da Excellent, temos o nosso coração também cheio de gratidão por cada escola, cada pessoa que individualmente, né, confia no nosso trabalho e a nossa gratidão a Deus é pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Louvado seja Deus por isso. Eu quero finalizar nesse momento levando você a refletir sobre quantas crianças e famílias foram impactadas pelo trabalho da sua escola durante esse ano. Quantos desafios fortaleceram a sua fé e dependência em Deus no ano de 2024? Quantos frutos foram colhidos, mesmo que pequenos? Quantos frutos? E olhando para o próximo ano, olhando para 2025, que possamos pedir a Deus sabedoria para planejar e tomar as decisões, graça para lidar com os desafios que surgirem, porque eles vêm, os desafios vêm, e muito amor para continuar sendo luz e sal na vida de cada criança, cada familiar, toda a comunidade escolar, cada colega, né? E que privilégio passar esse tempo com vocês. Nós queremos desejar um abençoado Natal, um feliz, né, e direcionado por Deus ano de 2025. Pedimos para que vocês continuem conosco, né, permaneçam conosco nessa parceria. Estamos muito contentes por todo esse trabalho realizado até aqui. Deus abençoe e um forte abraço.